Item número 2. Em decisão também não deliberativa, projeto de lei da Câmara, número 106, de 2014, que dispõe sobre o exercício da profissão de detetive particular. Autor do projeto, deputado Ronaldo Nogueira. Relator, senador Humberto Costa. Senhor presidente. Concedo a palavra ao senhor relator. Senhor presidente, antes de fazer a leitura desse projeto, eu queria ressaltar aqui uma posição minha. Eu sempre costumo ter uma posição semelhante à do governo quando se trata da questão de regulamentação de profissões. Eu tenho a ideia de que nós não deveríamos estar o tempo inteiro regulamentando profissões, enfim. Obviamente que naquelas onde existe uma exigência, seja por questões do dano que pode ser gerado à população, como também por razões de segurança, isso deve acontecer. Esse é um caso típico, é a profissão dos detetives particulares. Pois bem, o relatório é o que se segue. Vem a exame dessa comissão o projeto de lei da Câmara número 106, 2014, que tem por finalidade regulamentar o exercício da profissão de detetive particular. Na sua parte substancial, a proposta define o profissional, conceitua as competências, estabelece as vedações, os deveres e os direitos do detetive particular e dispõe sobre alguns aspectos relativos à sua contratação. Ao justificar a sua iniciativa, o autor alega que, a despeito da portaria número 397, de 9 de outubro de 2001, do Ministério do Trabalho e Emprego, que aprova a classificação brasileira de ocupações para uso em todo o território nacional e autoriza a sua publicação, ter classificado o detetive particular no âmbito dos agentes de investigação e identificação, Código 3518, existe uma lacuna legal que deixa desamparados esses profissionais na sua digna atividade. Ele assevera: as polícias resistem a qualquer regulamentação da profissão, embora seja notória que ela existe e presta serviços relevantes à comunidade. A resistência se deve à imiscuição nas atividades policiais, afetando relativamente a competência privativa dos policiais para a investigação criminal, por exemplo. Entretanto, consta que a maioria absoluta das investigações privadas tem por objetivo a infidelidade conjugal, que não mais configura infração penal, chamado adultério. Na Câmara dos Deputados, a matéria foi examinada e aprovada pelas comissões de Trabalho, de Administração e de Serviço Público e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Ao projeto não foram apresentadas emendas. Análise. A matéria insere-se na competência da Comissão de Assuntos Sociais, pois está diretamente relacionada com os temas constantes do inciso 1 do artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, entre eles condições para o exercício das profissões. No mérito, não há reparos a fazer. A iniciativa tem o intuito de assegurar um maior controle sobre a formação e a conduta do detetive particular, contribuir para o seu aperfeiçoamento profissional, bem como valorizar a profissão e aqueles que a exercem, estimulando o ingresso de novos talentos na atividade. O detetive particular pode ter um papel marcante em nossa sociedade, quando chamado para prestar serviço em conflitos de ordem privada, comercial e industrial. Ele pode desempenhar uma função valiosa na solução de inúmeros casos, tornando-se um verdadeiro auxiliar da justiça. Quando se trata, todavia, de regulamentar uma determinada profissão, há sempre o temor que se está a criar uma reserva de mercado, quando, na verdade, se está estabelecendo os requisitos básicos para que curiosos não sejam admitidos como profissionais. Vale lembrar que a regulamentação legal de determinadas profissões integra a tradição de nosso ordenamento jurídico, como o confirmam as diversas leis e dispositivos da consolidação das leis do trabalho. Teve seu início na década de 30 do século passado, com a finalidade de garantir ao cidadão a prestação qualificada de bens e serviços. Nesse contexto, insere-se a regulamentação do exercício da profissão de detetive particular.
No mundo globalizado, onde a qualidade e excelência de bens e serviços vem se sofisticando cada vez mais, esse profissional deve ter habilitação especializada e dele deve ser exigida uma conduta ética. Eis que essa atividade, por permitir que ele acesse a privacidade dos indivíduos, não mais comporta amadores ou aventureiros de primeira viagem. Com a regulamentação da profissão, cria-se uma identidade, exigindo-se do detetive particular a ética profissional e responsabilizando-o tecnicamente pela sua atividade. Ademais, dá-lhe condições para exercer a profissão na sua amplitude de direitos, não permitindo a atividade de terceiros não qualificados tecnicamente e sem formação para o seu exercício. Permite ao profissional candidatar-se a cargos específicos em empresas públicas ou não e prestar serviços àquelas que exigem documentação profissional. A regulamentação dessa profissão vem dirimir os pontos polêmicos, acaso existentes entre os profissionais das áreas afins, especialmente as polícias federais e estaduais. Assim, julgamos que a regulamentação pretendida vem em boa hora, eis que já são milhares os profissionais que se dedicam à profissão de detetive particular, que atingiu ultimamente um grau de maturidade que está a exigir uma atitude de reconhecimento e valorização de seu trabalho por parte do Congresso Nacional. Por fim, propomos uma alteração na redução da matéria para substituir no parágrafo 1º do artigo 3º a expressão Conselho Federal de Educação, considerando que a denominação atual é Conselho Nacional de Educação, ressaltando-se, portanto, que se trata apenas de uma emenda de redação. O voto. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei da Câmara, número 106 de 2014, com a seguinte emenda. O parágrafo 1º do artigo 3º do projeto de lei da Câmara, número 106 de 2014, passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 1º. O curso de formação profissional de atividade de coleta de dados e informações de interesse privado, equivalente ao nível médio, terá o currículo estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação e carga horária de, no mínimo, 600 horas. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerro a discussão em votação o relatório. Senhor As senhoras e presidente, os senhores senadores que eu aprovo, pelas como se contam. só queria dizer que, por coerência, mediante a questão do fotógrafo, por analogia, eu também, naturalmente, votaria favorável também à profissão de detetive. Os senhores senadores e senadoras que concordam, permanecem como se contam. Aprovado. Aprovado. O relatório passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto em causa, com a emenda número 1 da CAS. A matéria vai à Secretaria-Geral da Mesa para prosseguimento da tramitação.